Para a contextualização do nosso trabalho, estaremos utilizando a edição da editora Pinguim e Companhia das Letras, lançada em julho de 2016 do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Contextualização da história. A história é narrada por Bentinho por volta de 1890, que traz seu passado em duas partes. A primeira se passa na década de 1850 e a segunda em 1860 em diante. A narração se passa no Rio de Janeiro em lugares específicos como a rua Mata Cavalos, no centro da cidade onde Bentinho morava. Sobre o autor. Machado de Assis, que nasceu em 1839 e morreu em 1908, é um dos maiores representantes da literatura brasileira. O grande escritor foi responsável por inaugurar o realismo, que teve como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881. Filho, eu preciso gravar, viu? Convidado de honra. Bom, vamos começar o resumo e depois eu vou fazer a análise desse resumo, né? A gente tomou um lado mais diferente para esse resumo, que a gente vai analisar uma coisa mais diferente. É isso aí, vamos começar. Bom, o livro já começa com o primeiro capítulo chamado Do Título, que é o próprio Bentinho, nosso Dom Casmurro, explicando o porquê do título do livro, né, que ele tá narrando, que foi um poeta do trem que apelidou ele de Dom Casmurro. E logo assim, para manipular o leitor, ele já coloca: não consulte dicionário, Dom Casmurro não está aqui no sentido que lhe dão. Então isso já mostra como o Bentinho sempre foi uma pessoa manipuladora e que sabe jogar com o leitor. Vamos começar o resumo da primeira parte do livro, que é a infância do Bentinho e da Capitu. Desde o primeiro capítulo, a gente consegue perceber como o Bentinho ele era apegado à mãe e como ele tinha a falta de uma visão paterna na vida dele. Logo no capítulo 6, que é o capítulo chamado Tio Cosme, tem a cena em que o Bentinho tá montando um cavalo e ele não consegue, ele morre de medo e fica gritando: mamãe, mamãe, me tira daqui. E Dona Glória, mãe do Bentinho, vai atrás dele, tira ele. E tio Cosme começa a falar sobre como ele tem que aprender, como assim um menino não sabe montar um cavalo. E já nisso a gente consegue ter a percepção. Muitos analisadores dessa parte do livro veem o cavalo como uma figura de virilidade, masculinidade, e o Bentinho tem medo disso, que é muito provavelmente causado pela falta da visão paterna na vida dele. Quando mais pra frente, no capítulo 34, nomeado de Sou Homem, é quando o Bentinho e Capitu dão seu primeiro beijo. Nesse capítulo a gente vê como o Bentinho internamente precisa da validação de ser um homem. De como quando ele beija a Capitu, ele exclama: sou homem. Como se esse fosse o marco pra ele falar: tá, agora sim a masculinidade tá completa aqui. Só que meio sus, né? Pulando um tiquinho mais pra frente, no capítulo 41, chamado de A Audiência Secreta, tem um marco da submissão do Bentinho à mãe dele, onde ele quer contar pra mãe dele que ele não quer ir pro seminário porque ele quer ficar com a Capitu, quer casar com a Capitu. No decorrer do capítulo, a coragem do Bentinho de falar isso pra mãe vai diminuindo, até que ela vai percebendo onde que ele queria chegar, e a submissão dele fica bem marcada nessa parte aqui, mais especificamente na fala dele: eu só gosto de mamãe. Meio sus, mas tudo bem. Pulando mais alguns capítulos pra frente, temos o capítulo O Primeiro Filho, que é onde Capitu e Bentinho estão discutindo a possibilidade deles não ficarem juntos, e Capitu pede que Bentinho batize o primeiro filho dela. Bentinho fica indignado, tanto que o próximo capítulo se chama Abane a Cabeça, Leitor, tipo... Você tá ouvindo o que essa menina tá falando? Isso é um marco pra insegurança do Bentinho em relação a Capitu, e a insegurança dos sentimentos dele mesmo, de tipo, ele realmente iria conseguir batizar o filho da Capitu que não fosse dele? Em todos esses capítulos que eu falei agora, Tio Cosme, Sou Homem, A Audiência Secreta e O Primeiro Filho, a gente tem muitos indícios de como Bentinho tem a sexualidade muito mal resolvida dentro de si, de como a masculinidade dele é muito afetada, não tem a figura paterna com ele, a visão dele como criança, né? Então, tipo, fica muito mal resolvido. Bentinho nunca
nunca conseguiu se resolver consigo mesmo. E ele projeta essa insegurança mais velha agora com o capítulo que eu vou falar. Falando alguns 20 capítulos aí pra frente, temos o capítulo 65 chamado A Dissimulação. E logo no primeiro parágrafo já tem algo que comprova muito bem a sexualidade do Bentinho ali. De uma forma implícita, mas que quando você passa a ler mais a fundo e a interpretar de uma certa maneira, você começa a ligar uns pontinhos aí falando... A frase marcante tá logo no primeiro parágrafo do capítulo, tá assim de cara. Você desavisado, você não percebe. Você só vai reparar nisso depois de um tempo, assim, que você... Ou você lendo pela segunda ou terceira vez, aí que você começa a pensar. Ei, tem alguma coisa aqui. Mas é esse primeiro parágrafo aqui, onde Bentinho diz: os padres gostavam de mim, os rapazes também. E Escobar mais que os rapazes e os padres. Nesse capítulo ainda tem mais algumas indicações da submissão do Bentinho a mulheres, tanto que nesse capítulo o Bentinho quer falar uma coisa pro Escobar, mas a Capitu diz que ele é amigo do Bentinho, mas não amigo dela, e que ele não deveria contar um segredo que não é dele. A frase seguinte dele, depois dessa fala do Capitu, era: justo, calei-me e obedeci. Vamos começar agora a análise desse resuminho aí, bem curtinho que eu fiz, que é uma análise com uma visão freudiana em Dom Casmurro, que todo mundo do grupo concordou. Para sustentar meus argumentos, eu também vou estar usando aqui um artigo da Folha de São Paulo que chama Freud explica Machado. Primeiro que o artigo já começa assim: que Capitu que nada. Bentinho sentia mesmo atração era pelo pretenso rival Escobar. Daí seus filmes paranoicos da mulher, a de olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada. Só com esse começo assim do artigo a gente já consegue ver que Eu não tô doida. que eu não sou a única que quando leu pensou: caraca, Bentinho... Na época, os sinais que o Machado dava da sexualidade do Bentinho poderiam passar muito despercebidos, assim como passaram. Tanto até que esse artigo da Folha de São Paulo é de 2001, pra vocês terem noção. Uma coisa muito recente ainda, você olhar Dom Casmurro com outros olhos. De você ver que talvez não era só ciúmes que Bentinho sentia. Quer dizer, era ciúmes, mas não da Capitu. Vou utilizar mais um pedacinho aqui do artigo da Folha porque essa parte é interessante. Para exemplificar, Freitas reproduz o trecho em que Bentinho e Escobar, a quem acusaria de ser amante de sua mulher, encontram-se no seminário. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. Resumo da ópera. Bentinho? Brincadeiras à parte, a gente também tem que botar a mão na consciência e lembrar que a psicanálise de Freud saiu um tempo depois que Machado escreveu Dom Casmurro. A gente também tem que pensar que talvez não tenha sido a intenção de Machado escrever Bentinho como um personagem gay. A gente também tem que pensar que talvez Bentinho só era louco mesmo. Eu sei que você não gosta quando eu falo que Bentinho era louco, mas tem essa nuance aí também. Lendo mais agora um último trechinho aqui do artigo da Folha para eu fechar essa análise do resumo. No divã, Bentinho, homem fraco, dominado pela mulher e pela mãe, não resiste em dar sinais claros de uma sexualidade mal resolvida, segundo o psicanalista carioca Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, autor do livro Freud explica Machado. Ele diz que Capitu ama Escobar, mas quem ama Escobar é ele, afirma. É Freud quem aponta para esse tipo de pessoa que o Machado percebeu, que tem uma paixão homossexual pelo outro, mas diz que é a mulher que tem. Não é nenhuma invenção minha, e Machado ensinou a isso em vários momentos do livro. Então assim, se eu tiver louca de pensar que Bentinho era gay ou gostava do Escobar e da Capitu ao mesmo tempo, Então me interne. eu acho essa visão muito importante porque Freud explica muita coisa. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro vocês mesmos, tirem suas próprias conclusões. Digam se vocês acham que eu tô louca de achar que Bentinho gostava de Escobar, porque eu não sou a única. Porque esse livro é realmente uma das maiores obras do Machado, ele é realmente uma das maiores obras da literatura brasileira. Esse romance realista, ele é tão impactante assim, tanto pra época quanto pra agora. Porque tem algumas partes assim que passaram tão despercebidas pelas pessoas que liam, que tinham Bentinho como a vítima da história,
que é muito louco. Tem um capítulo que Bentinho tá no teatro assistindo Otelo, e ele já tá na consciência dele de que Capitu traiu. Então, pro Bentinho não é traiu ou não traiu. Pro Bentinho é traiu, mas quando? E Otelo é uma obra muito famosa por envolver muitos ciúmes do personagem. E quando o personagem mata a mulher dele, ele descreve aquela mulher que era inocente, já sofreu daquele jeito. Imagina a Capitu, que não é inocente, que realmente me traiu. Ele diz que tem vontade de botar a mão no pescoço dela e tirar o sangue até sair a vida dela. Então assim, se você parar pra pensar, Bentinho não batia muito bem na cabeça, ele era realmente muito ciumento. A minha dúvida é, ele tinha ciúmes de Capitu ou de Escobar? Fica a reflexão aí.